Pronto. Se a conexão ficar ruim, eu tiro a minha imagem, tá? Começa agora a aula do seminário online com o mestre André Luiz e mestre Leandro Rodrigues. E essa é a aula que continua Hebreus. Hebreus está dividido em duas aulas. Vamos fazer uma breve oração e vamos continuar do capítulo 7, do versículo 11, para continuar entendendo o assunto que estávamos tratando e passar para os demais assuntos que se sucedem. Pai Celestial, graças te damos por essa oportunidade de estar nessa sala de aula, para aprender da tua palavra, da Escritura. Nos ajuda, nos dá discernimento, nos dá graça, nos dá sabedoria e inteligência aos professores, aos alunos, para que a gente possa compreender com mais profundidade os teus mistérios. O escritor de Hebreus exorta aqueles crentes, porque eles deveriam já ser mestres com o tempo, ainda eram meninos. Que nós, com o tempo, passemos a nos aprofundar mais, não recebamos a exortação que eles receberam, de não estar progredindo ou de estar progredindo muito pouco. Eu entrego cada aluno, cada aluna, suas vidas, seus ministérios em suas mãos, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Por gentileza, abram em Hebreus 7:11. Vou manter os slides, mas, na verdade, a gente vai trabalhar mais o texto. Os slides só vão apontar aquilo que a gente está falando no texto. Estávamos tratando, viemos lá de trás, falando que Jesus é superior aos anjos, né? Reverberando o que o escritor de Hebreus diz, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Arão, que Jesus é superior ao sistema sacrificial. E agora a gente vai ler aqui onde a gente parou, Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então ele está argumentando, continuando a argumentar, que se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não seria chamado outro sacerdote segundo outra ordem, que no caso é a ordem de Melquisedeque, porque é uma tipologia, ele liga ele a Melquisedeque, porque assim como o sacerdócio de Melquisedeque é misterioso, não se sabe a sua origem, no entanto, ele é superior ao de Abraão, ao de Levi, que vem de Abraão, assim o sacerdócio de Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico. Então ele afirma categoricamente que o sacerdócio, junto com o sacerdócio, todo o aparato sacerdotal, todo o culto, toda a liturgia, que se aquilo fosse perfeito, se manteria com sucessões de sacerdotes segundo Levi. Mas justamente porque não era perfeito, porque era imperfeito, porque não era definitivo, porque era transitório, ele foi substituído. Agora há pouco, alguém me mandou um vídeo, há umas 2 horas no Instagram, pelo direct, de uma igreja muito grande, de uma entrada da arca. Todas as vezes que os cristãos fazem algum tipo de procissão, de abertura para a arca entrar, ou fazem da arca uma parte do evento do culto, ou olhando para a arca, ou tocando na arca. Outras fazem coisas mais sutis, como usar a arca como gasofilácio. Toda vez que a gente faz isso, a gente está, de certa maneira, menosprezando o que o escritor aos Hebreus diz. Porque se o sacerdócio levítico passou, a arca passou. A liturgia levítica passou. As festas do Antigo Testamento passaram. Tudo que estava ligado ao sacerdócio levítico passou. O sacerdote que era Melquisedeque, ele era de outra ordem e tinha outra liturgia. Ele não trouxe ali para a liturgia de Abraão, para aquele sacrifício, aquele banquete que eles fizeram, o modelo levítico. Ele tinha o seu modelo. Então, a gente vê hoje que, infelizmente, existem igrejas que misturam o sacerdócio antigo com o sacerdócio novo.
ou nem mesmo misturam, porque acho que eles não conseguem ter essa compreensão de que Jesus é sacerdote, de maneira que fazem contínua referência ou à Arca da Aliança, ou a utensílios do Antigo Testamento, sempre querendo invocar o culto do Antigo Testamento, sempre querendo trazer a antiga aliança. Então, todas essas referências, todos esses símbolos da nova aliança, eles são estranhos ao Novo Testamento. Eles são estranhos à igreja no contexto gentio. Eles não fazem parte do culto na igreja de Tessalônica, de Corinto, de Roma. Isso é um tipo de judaização da igreja. Então, talit, kippá, shofar, tudo isso é judaização. É lógico, essa judaização ela é feita em níveis mais graves e menos graves. Há igrejas que têm uma certa saúde espiritual, mas usam um ou outro ponto de contato com o Antigo Testamento por algum tipo de ignorância. E há outros que dão um peso tão grande que a gente fica em dúvida de o quanto aquilo é legítimo diante do Novo Testamento. Então ele diz claramente que se o sacerdócio de Levi fosse perfeito, ele não teria passado. Agora vocês vejam que trazer o Antigo Testamento para o culto hoje é feito só naquilo que interessa na simbologia. Né? A arca tem a simbologia do poder, mas ninguém quer sacrificar animais, né? Ninguém quer derramar sangue, ninguém quer fazer a parte difícil do culto, a parte complicada do culto. Então é uma liturgia de Novo Testamento, de novo sacerdócio. O oficiante não tem o trabalho que o sacerdote levita tinha, mas usa a mesma simbologia. Qual é a simbologia da arca? A simbologia da arca, a arca é como se fosse um trono para Deus, né? É como se fosse um trono, por isso que ela tem aqueles querubins ali. Quando o Arão levantou o bezerro, e quando o Jeroboão levantar o bezerro, a ideia deles não era exatamente de um outro Deus. O bezerro para eles era um trono para Yahvé. Então eles resgatam uma ideia antiga, uma mitologia antiga, de que a divindade estava sentada em algum tipo de bezerro, de touro, né? De pequeno touro. E eles montam esse palanque, esse púlpito, tanto o Arão quanto o Jeroboão, nessa ideia. Só que qual é o pecado? Não foi aquilo que Deus tinha ordenado. Não foi aquele modelo de culto que Deus tinha ordenado. Deus tinha ordenado outras coisas. Então, eles erram na forma, erram no conteúdo, erram no motivo. Tá? E hoje, quando a gente vê igrejas que entram à arca, é essa ideia de que aquilo é sagrado, de que aquilo carrega a presença de Deus de alguma forma. Só que a gente sabe que nós somos o trono de Deus, né? O Espírito habita em nós. Deus não está mais simbolizado dentro da arca ou dentro da tenda, até porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, é como se as pessoas, depois de terem chegado num patamar elevado da religião, depois de terem chegado num patamar elevado de conhecimento, elas regredissem, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, obviamente que eu não acredito em evolução, tá? Mas é mais ou menos como se o Homo sapiens, depois que tivesse andado ereto, começasse a andar curvado, como os seus antepassados, tá? É só uma analogia, ok? Não estou validando lá o Darwin, mas só para a gente entender. É a mesma coisa quando essas igrejas resgatam o Antigo Testamento, elas estão indo contrário ao que o escritor de Hebreus está dizendo com muita clareza. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. É óbvio, se você muda o sacerdócio, você não muda o sacerdote. Você muda o sacerdócio, o modelo de sacerdócio. Mudando o sacerdócio, muda-se a lei. É por isso que a gente tem um testamento novo. A ideia é justamente de que é um novo momento da fé, é uma nova revelação no sentido de mais plena, mais completa. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu o altar. Ou seja, Jesus pertence a uma tribo, Judá,
que ninguém foi sacerdote, visto que nosso Senhor procedeu de Judá, e essa tribo Moisés nunca falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então ele está querendo dizer o seguinte: os sacerdotes levitas, o primeiro sacerdote é feito sacerdote por escolha de Deus. Os demais sacerdotes são feitos sacerdotes por escolha de Deus, porque é Deus que dá o mandamento, mas existe um mandamento: você já nasce sendo sacerdote ou não, ou podendo ser sacerdote ou não. O Melquisedeque, ele não é escolhido segundo esse mandamento carnal. Aqui a ideia de mandamento carnal não é que é um mandamento que veio dos homens, tá? Mas é a ideia de que o levita, ele é escolhido segundo a carne, porque ele é da carne de Arão. Então é um mandamento carnal. Melquisedeque não foi escolhido assim, porque quem era o pai de Melquisedeque? Quem era o sacerdote anterior a Melquisedeque? Qual era o sacerdote depois de Melquisedeque? Então, Melquisedeque é um personagem que ele é sacerdote por si mesmo, já que a gente não sabe quem o levantou, se realmente havia um sacerdote antes dele, se houve um sacerdote depois dele. Então, ele é sacerdote pela sua própria virtude, pela sua própria relação com Deus. E, da mesma maneira, semelhantemente, Jesus o é. Eu disse na outra aula que o escritor de Hebreus, ele traz aqui uma inovação teológica. O que ele está trazendo aqui, Paulo não trouxe, ninguém trouxe. Essa teologia de Jesus sacerdote segundo Melquisedeque, ela é exclusiva de Hebreus, tá? Então, ele está sendo extremamente ousado aqui, até porque é inspirado pelo Espírito Santo, né, para nos revelar isso. E muito importante para que o judeu crente não ficasse apegado e dissesse: poxa, então como é que vai funcionar agora o sacerdócio? E a gente, depois de um tempão, que nem judeu estamos presos a coisas do Antigo Testamento. Porque dele assim se testifica. Ele cita o Salmo, como eu já disse: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É um versículo que ele vai citar muito, Salmo 110, vai citar. Ele praticamente faz a teologia dele toda com Salmo, tá? Quase tudo. Porque o precedente mandamento, ou seja, o mandamento anterior, é abirrogado, é caducado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa se aperfeiçoou. E desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ou seja, esse sacerdócio que se levanta, ele é superior ao sacerdócio antigo. Ele é de uma ordem superior. Ele é de uma eficácia superior. Então, não é só que trocou de ordem, trocou o personagem, ou trocou o sacerdócio, mas é do mesmo tipo. Não. Esse sacerdócio, ele é aperfeiçoado. O anterior, não. O anterior, ele não conseguia aperfeiçoar. É o que ele diz aqui. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que ele disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá, o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele repete o versículo, agora de maneira mais completa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quem instituiu Jesus sacerdote foi Deus, por meio de um juramento que está lá no Salmo, apontando para Jesus. De tanto melhor aliança foi feito fiador. Né? O fiador é a garantia. Então, esse Jesus, ele é fiador, ele é garantidor de uma melhor aliança. E volto a dizer, nós hoje, evangélicos, muitas das vezes nós não estamos dando valor a essa nova aliança e estamos trazendo várias coisas que são da antiga aliança. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte, e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. E aí ele vai argumentar por que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Ele já deu um argumento, é de uma ordem superior. Tá? É de uma ordem superior. Agora ele vai dar o segundo argumento. Aqueles sacerdotes dos levitas, que foram feitos em grande número, no decorrer da história, do tempo, eles eram impedidos de permanecer porque eles morriam. Mas este sacerdote, segundo Melquisedeque, ele permanece para sempre.
Assim como Melquisedeque permanece para sempre, tipologicamente, já que Melquisedeque não tem nascimento e nem morte na Escritura. Então, semelhantemente, Jesus, sendo eterno, não tem nascimento e nem morte. Melquisedeque não foi substituído, já que a Bíblia não apresenta o seu predecessor e o seu sucessor, o seu antecessor e o seu sucessor. Jesus também é esse sacerdote que não é substituído. O Arão, por melhor que fosse, apesar de todos os seus erros, foi substituído. Depois veio Eleazar, depois veio Samuel. Tantos juízes excelentes que houveram em Israel, ou bons ou ruins, eles foram substituídos, porque eles eram transitórios. Esse sacerdote que nós temos, ele não é substituído. Ele não passa. Ele é eterno. Ele permanece para sempre. Então, não se levantará outro para ser nosso sacerdote. Não se removerá esse sacerdote. Se ele não morre, o sacerdócio dele não morre. O testamento dele não morre. A aliança dele não morre. Se ele permanece, então a aliança dele permanece. Então, ele está mostrando claramente a diferença do sacerdócio levítico para esse sacerdócio. Aquele sacerdócio pereceu, como os sacerdotes pereciam. Esse sacerdócio não perece, porque ele continua em vigor enquanto o sacerdote viver. Como o sacerdote é eterno, a aliança é eterna. Ele continua. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Qual é a função do sacerdote? Uma das funções, né? O sacerdote ele ensinava, mas a principal função do sacerdote é ser mediador, é estar entre Deus e os homens. O profeta fazia o trabalho do divino para o homem. A palavra vinha de Deus e ia para o homem. Então, é como se o fluxo viesse de baixo para cima. E o sacerdote, apesar de também receber do alto, mas ele intercedia, ele entregava o sacrifício no lugar do ofertante. Então, ele fazia o fluxo contrário. Ele ligava, o profeta ligava Deus ao povo. O sacerdote ligava o povo a Deus. Aí ele diz, olha, esse sacerdote como vive, boa noite, João, bem-vindo. Ele pode salvar eternamente os que por ele se chegam, já que vive eternamente para interceder por eles. Essa ideia de mediador, Paulo vai trazer, não assim como Hebreus traz de sacerdote, né? Ele vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se não me engano, esse é um texto paulino, né? Estou de cabeça, posso falhar. Porque convinha, versículo 26, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Então ele está querendo dizer, olha, a gente precisava de um sumo sacerdote que fosse inocente, diferente do sacerdote levítico. Aí ele vai dar mais um argumento de por que o sacerdócio segundo Jesus, 1 Timóteo, obrigado, então é Paulo mesmo. Por que o sacerdócio segundo Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico. Porque esse sacerdócio levítico, como ele diz aqui, eles eram entre os pecadores. Eles tinham que fazer sacrifícios por eles mesmos. Eles tinham que fazer expiação anual por eles, fazer sacrifício por eles continuamente. Eles tinham que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Eles eram iguais aos seus irmãos. Esse sumo sacerdote que nós temos agora, ele é separado dos pecadores. Ele é santo, ele é inocente, ele é imaculado. Ora, se antes nós tínhamos sacerdotes que eram transitórios, que morriam, que eram pecadores, se nós temos agora um sacerdote que é homem, sendo ressuscitado, e é permanente, e é imaculado, ou seja, nele não há pecado, certamente ele tem condições de fazer uma melhor intercessão, uma melhor mediação, um melhor ofício. Que sentido tem, então, que eu volte ao Antigo Testamento buscando a cobertura de Levi se eu estou debaixo da propiciação de Jesus? Não tem sentido nenhum. Mas é o que muitas igrejas fazem quando vão para o Antigo Testamento
buscar símbolos, buscar liturgia, buscar canções, a forma de orar, né? Pastores que se vestem de sacerdote, deixa a barba crescer, usa cajado, toda aquela imagem visual que não é por acaso, tá? Tudo aquilo é pensado para trazer essa ideia do Antigo Testamento mesmo. E você que Jesus ele fica meio que escondido. Não é que o Espírito Santo não opera, não é que Deus não salva pessoas ali, não é isso. Mas é que, obviamente, o culto está corrompido de alguma forma. Mas certamente, nas brechas, Deus trabalha. Né? Deus trabalha. Mas é claro que o escritor aos Hebreus condenaria isso. Que não necessita, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício por si e pelo povo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que vem depois da lei constitui o filho perfeito para sempre. Então ele diz o seguinte, olha, o sacerdote levítico foi instituído pelo mandamento, a uma lei. Jesus foi instituído por juramento. Aquele jurou, tu é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai dizer que o sacerdote de Jesus é superior pelo a forma, o modelo que ele acontece. Ao invés de ser transmitido de pai para filho, ele é feito mediante juramento. E antes, esses sumos sacerdotes eram homens fracos, mas depois da lei, ele constituiu o próprio filho como sacerdote da casa. De maneira que ele vem argumentando, desde o começo, a superioridade de Jesus em relação aos elementos do Antigo Testamento. Maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Arão, maior que o sistema do antigo sacrifício, maior que a antiga aliança, maior que a lei. Por que ele precisa fazer isso? Porque essas pessoas eram hebreus e elas precisam acreditar que elas estão agora recebendo uma fé superior, que elas não precisam regressar a um modelo judaizante que alguns cristãos tinham naquela época. Né? Tinham naquela época. Quem chegou depois, é só pegar a aula gravada, tá? Que eu vou colocar depois no grupo. Capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, ele mostra como esse sumo sacerdote ele está muito mais próximo da divindade do que os demais. Porque os demais, eles se relacionavam com Deus por meio de figuras, de símbolos, de rituais, de um tabernáculo terrestre, de mediações. É a arca, é o incenso, é o altar do sacrifício, paz. Esse sumo sacerdote Jesus, ele vai dizer que ele está assentado à direita da majestade. Ou seja, ele está muito mais próximo do que o sacerdote levítico. E ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Eu já disse na outra aula que essa ideia de tabernáculo, do escritor Hebreus, é uma figura de linguagem, não que existe um templo no céu. Os adventistas têm essa ideia de que existe um templo no céu e que o templo na terra era cópia do modelo celestial. Não tem sentido haver culto no céu. Não tem sentido. Se no céu os anjos estão em perfeita culto, que eu digo assim, templo, espaço para culto. Perdão, a expressão foi errada. Não tem sentido haver espaço para culto no céu. Templo, geografias. Até porque pensar o céu em termos geográficos já é... A gente pensa assim na Bíblia, mas a gente sabe que isso é só uma forma de entendimento. Tá? A gente não pode pensar que a realidade espiritual é medida com centímetros, metros, quilômetros e milhas. A gente não pode pensar que as coisas eternas estão na categoria das coisas humanas. Vamos ver aqui. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons. Por isso é necessário que também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E quando ele escreve, ainda tem gente oferecendo sacrifício segundo a lei. Os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Faz tudo conforme o modelo que te mostrou.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Ele aqui é Jesus. Então, Jesus tem um ministério mais excelente, ele é mediador de uma melhor aliança, está confirmado em melhores promessas. Então, toda hora ele está dizendo, o cristianismo é superior, Jesus é superior, a nossa doutrina é superior, né? Porque ela espelha o Cristo que é superior. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca teria se buscado lugar para a segunda. Ou seja, se o sacerdote levítico fosse suficiente, não tinha todo outro, né? Porém, repreendendo, ele diz, desde que virão dias, aí ele vai citar aqui, se não me engano, em Ezequiel, em que, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não como a que fiz com seus pais quando tirei da terra do Egito. Né? Versículo 10. Porque as minhas leis escreverei no seu entendimento, em seu coração. E ele vai citando aqui, versículo Ezequiel. Versículo 13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Olha que interessante que ele praticamente foi um profeta aqui, porque ele escreve antes do ano 70 depois de Cristo, pouco antes do ano 70 depois de Cristo, mas daquele sacerdócio acabou mesmo, porque foi destruído o templo. É Jeremias. Muito obrigado, Tatiana. Mas tem um texto bem parecido com esse em Ezequiel também. Bem parecido mesmo, assim, bem semelhante, na mesma linha. Quando chegou em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e acabou aquele sacrifício. E hoje não existe mais, né? Estão esperando reconstruir o templo para ter sacrifício de novo, etc, etc. Mas ele disse, envelheceu, está perto de acabar. Então, se a gente não faz o sacrifício do Antigo Testamento, não oferece a pomba, o cordeiro, a ovelha, a farinha, então por que a gente fica usando outros referenciais daquele culto como símbolo de poder? Todas essas coisas ficaram para trás. Tem crente que fica com aquela preocupação, aonde está a Arca da Aliança? Fica vendo vários vídeos cheios de especulações, a arca está escondida lá no Egito, a arca foi escondida por Jeremias, a arca foi escondida por não sei o que lá, e tal, tal, tal. Gente, certamente a Arca da Aliança foi destruída, e mesmo que ela exista, para nós cristãos, a não ser para funções históricas e arqueológicas, não tem valor nenhum. E se Deus permitisse que a Arca da Aliança fosse descoberta, a idolatria que ia gerar no meio dos crentes seria tanta. Não é? Então, Deus já, sabendo, tendo misericórdia, deixou que a arca desaparecesse, deixou que o corpo de Moisés ninguém soubesse aonde está, porque certamente você pode ter certeza que as pessoas iam fazer réplica ou dizer que foi lá pegar um pedaço da arca e trouxe. Enfim, seria uma loucura total. Capítulo 9. Versículo 1, ele fala das ordenanças de culto, do santuário terrestre, e ele diz o que tinha no santuário, no tabernáculo: candelabro, mesa, pães, santuário. Aí depois vem o segundo véu, que chama Santo dos Santos. Incensário de ouro, arca da aliança, vaso de ouro que continha o maná, vara de Arão, as tábuas da aliança. Ele vai fazendo uma descrição sobre a arca, os querubins, que faziam sombra. Estando todas essas coisas preparadas, entrava no primeiro tabernáculo o sacerdote. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, mostrando o Espírito Santo que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha como ele vai trabalhar a figura aqui. Ele diz que tinha um primeiro tabernáculo e diz que tinha um segundo tabernáculo. Você tinha que passar pelo primeiro para entrar no segundo, e só entrava no segundo quem era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, o que ele está querendo dizer? Que enquanto tem o primeiro tabernáculo, mostra que o caminho para o segundo tabernáculo ele não está descoberto, porque tinha ali uma cortina que separava um do outro. Ele diz, olha, é uma alegoria para o tempo presente. Né? Quanto à consciência, é uma alegoria para o tempo presente,
em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, naquele tempo presente, haviam pessoas ainda oferecendo dons e sacrifícios, querendo aperfeiçoar, mas não poderia aperfeiçoar nem quem mesmo entrega, consistindo somente em comidas, bebidas, várias abluções, justificações da carne impostas até o tempo da correção. Ou seja, aquilo tinha um tempo, mas agora não tem sentido nenhum. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, mudou o sacerdote, muda a oferta, muda os bens, muda o santuário, muda a aliança, muda a lei, muda tudo. Então, esse Jesus, nosso Cristo, ele é sacerdote de bens futuros por um maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E aí ele vai dizer aqui, mais uma vez, aprofundando, por que o sacerdote de Cristo é superior? Porque os sacerdotes entravam com sangue alheio, com o sangue dos animais. Jesus entra com o seu próprio sangue, de uma vez por todas. Os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano com o sangue alheio. Jesus entra uma vez com o seu próprio sangue e ele faz uma eterna redenção. Os sumos sacerdotes tinham que todo ano fazer expiação anual pelo pecado do povo. Aí eles entravam no santuário, no segundo santuário, né? Onde estava a Shekinah, a arca, etc. Eles entravam, faziam um sacrifício por si mesmo antes, depois entravam e ofereciam o culto por causa do povo, expiação por causa do povo. No ano que vem entrava de novo, no ano que vem entrava de novo, no ano que vem entrava de novo. Jesus entrou com o seu próprio sangue. Ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta. E entregando essa única oferta, ele fez uma eterna redenção. Então, aquele sangue, ele é suficiente para cobrir todos os homens que nascerem e que nascerão e que nasceram e que morreram pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Não há necessidade que ele morra uma segunda vez. Não há necessidade que ele ofereça o sacrifício novamente. Não há necessidade que ele vá diante do Pai expiar o sacrifício novamente. Os católicos têm uma ideia que a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo, que é uma para mim, das 5 piores questões dentro do catolicismo. Não existe repetição do sacrifício. O sacrifício é feito uma vez só e ele é perfeito, e por ser perfeito, ele tem uma eterna redenção. Quanta coisa tem aqui profunda aos hebreus que os crentes não meditam, não aprofundam, não tocam, não é? Lógico, nas EBDs tem as revistas que vão falar de hebreus e tal, mas parte das igrejas nem escola dominical tem, não tem ensino. Versículo 13. Porque se o sangue de bode vitoso e de cinza os santifica, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ou seja, que aquele sangue, ele servia para purificar aquelas pessoas, quanto mais o sangue de Jesus serve para nos purificar. Então, ele é um sacerdote superior. Ele tem, exatamente, se repetir, não surtiu o efeito desejado. Ele tem um sacrifício superior, de maneira que os hebreus, compreendendo isso, não seriam levados à tentação de voltar ao judaísmo, entendendo que Cristo veio para aperfeiçoar aquilo que no Antigo Testamento foi colocado. Por isso é mediador de um novo testamento, gente. Então, nós temos um novo testamento, uma nova aliança. Então, a gente tem que saber lidar com o Antigo Testamento. Chame de antigo, chame de primeiro, porque existe um novo testamento, que é o compêndio doutrinário, da onde realmente a gente vai tirar a nossa doutrina. O Antigo Testamento é história, e o Antigo Testamento é doutrina naquilo que ele é repetido pelo Novo Testamento. Naquilo que ele é não repetido ou condenado pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, ele é abrogado, ele não é válido. Já dei exemplos aqui. Salmo imprecatório. Vamos orar pela destruição dos nossos inimigos. Não posso fazer isso hoje. Não posso. Porque Jesus ensinou que a gente não deve
a gente deve abençoar os nossos inimigos, perdoar. Paulo ensinou, não tornei mal por mal. Então, eu não posso fazer essa oração que o salmista fazia. Então, eu leio essa oração no contexto do Antigo Testamento, e quando eu trago para o Novo Testamento, eu preciso ter essa compreensão de que aquilo caducou. Aquilo não serve para mim. Não serve. Eu posso pedir a Deus para que faça justiça, sem sentido de vingança dentro de mim. Aí Deus faz o que ele quiser fazer. Mas orações como salmos imprecatórios, que era destrói meus inimigos, persegui meus inimigos e eu alcancei, taparei depois de os consumir, pisei sobre os seus pescoços. Tudo isso a gente só pode entender de maneira alegórica mesmo, quando a gente usa na pregação. Não pode entender de outra maneira, porque senão a gente está voltando para o Antigo Testamento. Eu dei o exemplo de Elias, né, na aula passada. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, há um novo testamento. Aí ele vai, olha como é que ele vai trabalhar aqui o argumento. Um testamento só tem validade quando a morte do testador, ou seja, aquele que fez o testamento, morre e deixa uma herança. Porque um testamento, versículo 17, tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. É lógico que ele morreu e ressuscitou, né? Mas assim, ele morreu. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque foi o primeiro testamento, ele era um testamento consagrado com sangue de animais. O segundo testamento, quem morre é o próprio testador. É o próprio testador. Só tem validade por causa da sua morte. Versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas das próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, ele vai repetir aqui. De maneira que era necessário padecer muitas vezes. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Então, todo esse capítulo que eu li aqui, tanto do 7 quanto do 8, são textos que mostram que Jesus, o sacrifício dele é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Ele é um sacerdote superior. O seu sacerdócio é superior. Então, toda a argumentação dele é comparativa. Ele pega o Antigo Testamento, ele pega Jesus, ele pega a obra desse sacerdote, ele pega a obra de Jesus e diz: nós temos um sacerdote superior. Então, por que eu vou querer voltar para Arão? Eu não tenho nada com Arão. Quem estava debaixo de Arão eram aqueles que viveram até Jesus. Eu estou debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo. Eu estou debaixo do sacerdócio, não tenho nada a ver com a Arca da Aliança. Não tenho nada a ver com aquele sistema sacrificial. Não tenho nada a ver com aquele modelo. O modelo de Jesus é outro, que ele é outro tipo de sacerdote, de uma outra ordem, com outro sacrifício. No capítulo 10, ele vai continuar a mesma argumentação, tá? De maneira que eu vou até pular algumas coisas para mim não ser repetitivo. Do versículo 1 ao versículo 4, ele repete a mesma coisa. E no 5, ele usa um outro argumento que ele vai usar salmo de novo. Parece que ele só usa salmo aqui. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, ele lê um salmo, enxerga Jesus lá, e diz: olha, o Antigo Testamento já dizia que ele não queria sacrifício e oferta, mas preparar um corpo. Holocausto e oblação não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Como acima diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem te agradaram, os quais te oferece segundo a lei. Então disse: eis que venho aqui fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele é bem claro dizendo que é uma substituição, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus,
feita uma vez. Então, ele entregou o seu corpo uma vez e essa oblação nos santificou. O sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo pecado. Mas este, oferecido para sempre, um único sacrifício, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando que seus inimigos sejam postos pelos cabelos dos seus pés. Salmo 110. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, com uma só oferta, morreu uma única vez, ele aperfeiçoou para sempre. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com ele depois daquele dia. Aí ele vai repetir o texto, o argumento, melhor dizendo. Versículo 19. Aí ele vai começar a mudar aqui um pouco. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou seja, antes, só o sacerdote podia entrar no santuário, e só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Agora ele diz que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, nós somos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar no santuário com o nosso sangue? Não. Com o sangue dos animais? Não. Com as nossas obras? Não. Com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a entrada. Eu não preciso que o pastor entre no santuário por mim. Eu não preciso que o professor entre no santuário por mim. Eu devo ter ousadia para entrar. Essa ousadia vem de onde? Vem de um tipo de abuso? Não, vem do sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, há um novo caminho e vivo que ele consagrou. Há um caminho que eu posso entrar no santuário. Qual é? A sua carne, a sua vida, é o seu sacrifício. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração, com inteireza de fé. Então, ele veio conceituando, dissertando, explicando, e agora ele vai aplicar. É como se fosse um sermão. Lembra que eu disse no começo que o livro mistura carta, mistura tratado teológico, mistura sermão? Porque ele vem dissertando, explicando, argumentando, e agora vai dizer assim, olha, já que vocês compreenderam isso, tenham uma atitude que condiz com o entendimento de vocês. Veja como é importante a doutrina. A forma como os crentes agem, se relacionam com Deus e com a vida, tem a ver com a profundidade de entendimento que eles têm. Agora que vocês entendem isso, agora que vocês compreendem isso, ele continua dizendo aqui, cheguem com o verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo purificados os corações da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, entra nesse santuário, chega com ousadia, mantém firme a confissão da esperança. Qual é a confissão da esperança? Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque fiel é o que prometeu. E vamos nos estimular ao amor e às boas obras. Por quê? Por causa daquilo que ele fez por nós. Não deixando a congregação como é costume de alguns. Ou seja, gente, olha só tudo que Deus fez. A gente tem ousadia para entrar no santuário. A gente tem um novo caminho. Temos um grande sumo sacerdote. Retenha firme a confissão. E vamos nos estimular e nos considerar ao invés de deixar a igreja. Então ele vai usar a cristologia como argumentação para a eclesiologia, dizendo, não deixe de congregar, porque a gente precisa se estimular ao amor, se estimular às boas obras e nos considerar uns aos outros. E devemos fazer isso porque temos um sacerdócio superior, admoestando-vos uns aos outros, quanto mais vezes que se aproxima aquele dia. E aí ele vai entrar num outro texto aqui, como foi em Hebreus 6, onde ele mostra a possibilidade de apostasia. Como eu disse na aula 1, Hebreus é o livro que mais dá dor de cabeça para os calvinistas. Porque é o livro onde você precisa fazer mais malabarismo na teologia bíblica, na explicação,
para você dar conta de dizer que o texto não diz aquilo que ele está dizendo. Olha o que ele vai dizer, olha, não deixe a congregação, vamos nos estimular, vamos nos considerar, vamos nos admoestar, porque vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, se a gente peca de intenção, de maneira voluntária, não foi alguém que caiu, foi alguém que escolheu. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E aqui, esse pecar voluntariamente não está solto como qualquer pecado, mas está dizendo principalmente de se afastar da comunhão. Porque se a gente peca voluntariamente, se a gente abandona a congregação, se a gente abandona o Senhor voluntariamente, se é uma decisão voluntária, se é uma apostasia, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque ele não vai se sacrificar a segunda vez. Aí ele vai dizer aqui, mas há uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele vai comparar entre o castigo da lei de Moisés e vai dizer, olha, se na lei de Moisés o castigo era grande, quanto mais se você tem uma lei superior, se você tem um sacerdote superior, você tem uma misericórdia superior, mas você tem um castigo superior. É isso que ele vai trabalhar aqui. Se pela boca de Moisés, se pela lei de Moisés, se morria pela palavra de 2 ou 3 testemunhos, o testemunho de 2 ou 3 pessoas, aí ele vai dizer assim, de quanto maior castigo cuidar de vós será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Então veja que pecar voluntariamente lá, gente, não é pecar voluntariamente, o cara escolheu mentir, escolheu fornicar, não é isso. Em todo o contexto. Ali, pecar voluntariamente é negar a fé. Negar a fé. Aqui, para mim, deixa eu ver. Que tá. Para mim, tá normal aqui. Ok. Deve ter sido um pequeno momento. É negar a fé. Pisar o Filho de Deus. Tiver por profano o sangue da aliança e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, são atitudes graves que levam à apostasia. A apostasia é o abandono deliberado da fé. É quando alguém que realmente conheceu o Evangelho, não é alguém que frequentou a igreja, que não entendeu, que não foi. Não é isso. É quando alguém que realmente teve um encontro com Deus resolve simplesmente se tornar ateu, abraçar outra fé, ou como eu dizer, eu não creio mais, Jesus nunca existiu, coisa desse tipo, tá? Então, ele cai nesse que aqui é o pecado da apostasia. E ele diz, porque conhecemos bem aquele que disse, minha vingança eu a recompensarei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O pessoal fica citando esse versículo aqui, né? Hoje, não muito, mas antigamente, qualquer pecado que o crente cometia, o cara diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas o escritor de Hebreus, ele cita isso não sobre pecados comuns, tá? Não minimizando pecados comuns, ok? Mas horrenda coisa é cair no meu. Quem é que cai na mão do Deus vivo ali naquele contexto, com aquela gravidade de juízo? É aquele que faz agravo ao Espírito Santo, ultraja o Espírito da graça, pisa no sangue de Deus, do Filho de Deus, abandona voluntariamente a fé. Me parece, acho bem lógico dizer, que esses que estão abandonando a congregação não são pessoas que simplesmente desviaram, mas, por exemplo, talvez ele está falando para a gente que voltou para o judaísmo. Deixou a congregação, foi para a sinagoga, foi ficar sozinho na sua casa, acho que voltou para o judaísmo. Que deixou de crer, que abraçou o sistema antigo. Gente que deixou a congregação não como desviado, mas como alguém que está negando a fé. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser iluminados,
suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculos com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com que assim foram tratados. Ou seja, eles passaram por perseguições. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então tem gente que ainda acredita que foi Paulo que escreveu, porque está escrito aqui que o autor foi preso, mas muita gente foi presa naquele contexto. Muita gente foi presa. Pedro foi preso, segundo a tradição. O Silas foi preso com Paulo, a Bíblia diz. Barnabé, muito provavelmente, foi preso. Então, o fato do autor ter passado por prisões significa que ele era uma liderança proeminente, não que ele era Paulo. Não foi privilégio de Paulo ser preso. Tá? Não foi privilégio de Paulo ser preso. Todos os apóstolos foram presos em Jerusalém, depois foram soltos. Tiago foi preso, decapitado. Então, Paulo não foi nem o primeiro nem o último a ser preso. Só foi o preso mais conhecido. Não rejeistes, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Agora vamos para o capítulo 11. Na verdade, vamos para o 12 aqui. Me ajudem aí, por favor. Quem pode ler o capítulo 12, versículo 1? Capítulo 12, versículo 1. Eu posso ler. Só um momento. Pode ser na NVI? Ou prefere a área? Uma Almeida ou King James. Tá, deixa eu pegar a área aqui, então. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Tá bom Continua? até aí. Não, tá bom. Vamos ficar focado aqui no versículo 1, né? Portanto, nós também, porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quando o pessoal geralmente cita esse versículo, seja geralmente para pregar, não é muito pregado, mas assim, eu já ouvi. Para pregar ou para dar uma saudação. Como é que as pessoas aplicam isso? Quem é que já ouviu esse texto sendo aplicado da maneira mais comum, da maneira que ele é mais utilizado? Alguém sabe responder isso? Poxa, Geralmente. pode Eu já falar. vi falando Pode que falar, Flávia. Fala. geralmente eu vejo falando que são as pessoas que nos rodeiam, né? Certo. Tatiana, Que nós temos que ter cuidado com o que a gente faz, porque muitas pessoas estão atentas ao nosso comportamento como uma nuvem de testemunhas. exato. Isso é uma interpretação praticamente quase unânime desse texto. Assim. De cada 10 citações que se faz desse texto, 9 vão estar nessa linha. Mas está completamente errado. Completamente errado. Não tem nada a ver aqui com o que o Silvio está falando. O que acontece aqui? Portanto, é uma palavra de conclusão. Né? Então, quando eu digo portanto, concluo que, desta forma, visto que, estou ali concluindo ou perto de concluir. Geralmente as pessoas pegam e começam a ler o capítulo 12 a partir do 12. Aí o que está escrito aí em negrito, aqui na minha Bíblia está escrito assim, perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Isso aqui, vocês sabem bem, não tem no texto original. O editor da Bíblia,
ele precisa fazer uma escolha aonde ele vai começar o capítulo. Tá? Quer dizer, isso já foi escolhido, né? Há anos atrás. Agora tem que ser mantido. Mas, na verdade, o corte do texto aqui não está num lugar bom. Porque quando você corta no portanto, você corta na conclusão. Você acaba induzindo as pessoas ao erro. Ainda que elas devessem saber o que é perícope, entender onde começa o texto, onde termina, etc. Mas se ele não cortasse ali, o capítulo 11 ficaria um capítulo enorme, porque ficaria difícil de cortar em outro ponto. A questão é, para mim saber quem são as testemunhas, eu preciso deixar que o texto me dê essa resposta. O que há muito erro na interpretação bíblica? Porque as pessoas não perguntam ao texto, elas inferem a resposta, ou seja, elas tentam intuir a resposta pelo versículo que leram, ou elas repetem aquilo que elas já ouviram, simplesmente porque essa coisa da testemunha você ouve da boca de pastor, ouve da boca de presbítero, ouve da boca até de pregador, deve ouvir isso. Mas vamos então olhar para o texto, né? E responder, tá bom? Vamos voltar aqui. Deixa eu dar só uma resposta aqui. Jordan, eu estou em aula, tá bom? Estou ao vivo. Mais tarde eu te respondo aqui. Valeu. Podia ter cortado o áudio, né? Mas, enfim. Ai, ai. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, a pessoa pega muito isso aqui, ó. A fé, o que é a fé, né? Beleza, o que é a fé? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Então, quando ele começa a falar de testemunho, o que ele diz? Os antigos alcançaram testemunho pela fé. Então, o sujeito testemunhas são os antigos, são os santos do Antigo Testamento. Para a gente ver se essa interpretação está correta, a gente segue o texto. Pela fé ofereceu a Abel maior sacrifício que Caim, pelo que alcançou o testemunho. Aí ele cita Abel, e Abel alcançou testemunho. Ele cita Enoque, Enoque alcançou testemunho. Ele cita Noé, versículo 7. Ele cita Abraão, versículo 8. Ele cita Isaac e Jacó, versículo 9. E ele vai citando os personagens. A Sara no 11, né? Ele cita de novo Abraão e Isaac no 17. Ele cita José no 22, Moisés no 23. E chega uma hora que ele cita Raabe no 31. Aí chega no 32 e diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Então ele define o que é fé, ele tipo faz uma sessão, você percebe que o assunto mudou, né? Ele, do capítulo 10 para o 11, ele muda de assunto. Ele faz uma definição de fé, ele diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho de Deus sobre eles, os antigos alcançaram testemunho, aí ele diz, Abel alcançou testemunho. Enoque alcançou testemunho. Ele diz pela fé Abraão. Ele não vai repetir a palavra testemunho, mas, gente, é implícito. É implícito. Pela fé Jacó, pela fé José. Então, todas aquelas expressões e afirmações também são formas de dizer que eles alcançaram o testemunho de Deus. Tá? E aí ele vai dizer que não tem mais tempo para falar. Do versículo 33 ao 37, ele vai citar aqui o que aconteceu com vários deles, vai fazer referências indiretas a eles, e ele vai dizer no versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Agora vamos lá. O que a gente vem lendo desde o começo? Que Jesus é superior e a nossa fé é superior. O tempo todo o escritor de Hebreus está dizendo isso.
Ele muda de assunto na franja, mas não na essência da coisa. Ele muda de assunto de maneira secundária. Então, ele vai falar de fé, vai dizer que pela fé os antigos alcançaram o testemunho, vai dar uma lista dessas pessoas, e ele vai dizer, olha, todos estes alcançaram o testemunho pela fé, mas não alcançaram a promessa. A promessa. Alcançaram promessas, mas não alcançaram a promessa. E aí ele volta a dizer assim, ó, provendo Deus alguma coisa melhor. Então, vê como essa palavra ela é chave no texto. Uma dica básica, eu falo isso quando dou aula de pregação, inclusive hoje, não, quarta-feira, né? Vou falar um pouco sobre isso, sobre repetição de palavras, né? Mas é uma dica que serve para qualquer coisa. Quando o autor repete palavras ou ele fala de maneira semelhante, ele está tratando o mesmo assunto o tempo todo. Tá? Então, ele está o tempo todo melhor, 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 superior, superior, aperfeiçoar, melhor, melhor, melhor. Então, ele está o tempo todo falando de qualidade, comparando a qualidade do sacerdócio antigo, comparando a qualidade do sacrifício antigo, comparando Jesus com os anjos, Jesus com Moisés, Jesus com Arão. E agora ele vai comparar a gente. Os antigos alcançaram pela fé a promessa, o testemunho, mas não alcançaram a promessa, provendo Deus a nosso respeito coisa melhor. Ou seja, não fique com inveja deles, porque Deus deu a nós coisa melhor. É lógico que a gente tem todo um respeito, né, pelos antepassados, por aqueles que criaram a história, pelos personagens bíblicos, até porque a gente passa e os personagens ficam, mas o escritor de Hebreus está dizendo que o tipo de fé que a gente vive hoje, ela é melhor. Deus deu para a gente algo melhor do que eles viveram, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós somos o aperfeiçoamento da fé deles. Nós somos o clímax da fé deles. Então, é para tirar a ideia dos hebreus de serem seduzidos a voltar para o Antigo Testamento, dizendo, gente, nós estamos num ponto superior. Nós estamos num ponto melhor. Portanto, e aí ele conclui, portanto, já que Deus nos deu uma coisa melhor a nosso respeito, já que nós alcançamos a promessa e eles não, já que eles sem nós não somos aperfeiçoados, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então quem é, né, já que é uma nuvem, quem é essa grande nuvem de testemunhas? São os santos do Antigo Testamento. Não são os nossos vizinhos, não são os nossos parentes, não é a nossa família, não é o nosso vizinho, não são as pessoas da igreja. Sei que isso é muito sedutor de se dizer, de se aplicar na pregação, mas não é. As testemunhas são as testemunhas do texto. Então, quando eu olho para o texto bíblico e vejo que os antigos alcançaram testemunho e que Deus proveu coisa melhor a meu respeito, como eu não posso alcançar testemunho estando eu num contexto de uma aliança superior, de um sacerdócio superior, de uma profecia superior, de um sangue superior, etc, 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 etc. Como é que eu não vou alcançar testemunho? Então, as testemunhas são os antigos. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Agora, se eu quiser ampliar isso, aí a partir daí, eu posso construir e dizer, olha, da mesma forma que essas pessoas são uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, nós devemos ser uma nuvem de testemunhas ao redor dessa geração. Aí eu falo dos amigos, do vizinho, do papagaio, dos inimigos, do colega de trabalho, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou saindo do essencial para o secundário. Eu não estou dizendo que o texto está dizendo isso primariamente, porque ele não está. O escritor não está pensando nos meus vizinhos. Agora, eu posso tirar da ideia dele numa pregação uma ideia secundária. Aí é um caminho aceitável. Mas quando eu ignoro o contexto, eu estou fazendo má teologia. Então, quando alguém fala isso, ensina a coisa certa no texto errado. Isso pode ser aceitável para o leigo. O leigo ensinar uma coisa certa no texto errado, ok. Um pastor, não.
um presbítero, um evangelista, uma missionária, um professor, um pregador, não. Porque aí as pessoas têm um entendimento errado do texto, porque elas ouvem as pessoas falando errado e elas não conferem ou não têm as ferramentas para conferir. Então, na verdade, assim, o principal do seminário é trazer para o aluno um senso de que ele precisa buscar a resposta do texto e tirar dele a confiança do que ele ouve, porque ele começa a perceber que ouve muita coisa errada. Que repete muita coisa errada, assim como eu repeti. A gente vai aprendendo, vai dizendo, bom, peraí, antes de eu repetir isso aqui, deixa eu usar as ferramentas que eu aprendi, né? Da hermenêutica, da homilética, já que a gente não teve essa aula ainda. Mas a aula de teologia bíblica, como a gente interpreta texto, então praticamente é hermenêutica uma boa parte do tempo. Seja ela versículo a versículo, seja trabalhando em estruturas, como a gente fez nos evangelhos, e etc. Deixamos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É uma carta também que exorta a perseverança, porque estavam passando por momentos difíceis, tá? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, não devia ter tido martírio ainda naquela igreja, mas prisões, perda de bens. Aí ele fala de correção. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, ele fala de não se deixar abater pela situação, mas se reorganizar espiritualmente. A mão está cansada, mas levanta, o joelho está desconjuntado, mas ergue. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Ele também está fazendo referência direta ou indireta aqui a um texto do Antigo Testamento, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. E ele começa a dar conselhos, né? Está chegando perto da parte final, ele começa a dar conselhos gerais. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque o escritor de Hebreus tem essa ideia de que não há uma garantia de alguém que é crente que não continue crente. Então, seguir a paz é a santificação. A santificação é o processo, continue se santificando, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém do Espírito da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Porque aí ele vai fazer de novo uma comparação com o Antigo Testamento, tá? Porque não chegastes ao monte palpável. Aí ele vai remeter lá para a aliança de Moisés, lá no Sinai. Acesa em fogo e escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, as quais os que a ouviram pediram que não se lhe falasse mais. Então ele está fazendo uma referência à manifestação de Deus a Moisés no Monte Sinai. A terra treme, o monte fumega, as nuvens descem sobre o monte, escurece o monte. É uma visão sinistra, aterrorizante, poderosa. Quem está de longe está dizendo, não, a gente não quer ouvir esse Deus falando aí. E ele diz, vocês não chegaram nesse lugar. O que está querendo dizer? Hoje os crentes iam amar estar nesse espetáculo pirotécnico da revelação divina, né? Nesse tipo de epifania fantástica, com fogos de artifício, sabe? Com luz, câmera, ação, neon, tal. Amamos esse tipo de coisa, assim, desse modelo. Mas entendi, vocês não chegaram nisso, não. E pediram que não lhe falasse mais, porque não podia suportar o que lhe se mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo.
E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então até Moisés temeu. Nenhum animal podia chegar perto do monte. Então ele volta para a aliança do Sinai, mostra como foi uma coisa aterrorizante encontrar com o Yahvé, mas chegaste ao Monte Sião. Espera aí, mas que Monte Sião é esse que não é esse monte palpável? E a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então ele fala que nós chegamos numa realidade espiritual, que nós chegamos na realidade que o evento do Sinai apontava. Então ele diz, aquelas manifestações sobrenaturais e tangíveis no mundo físico, elas eram uma representação de um lugar, de uma verdade e de uma potência espiritual. Nós estamos num lugar mais excelente, porque nós chegamos no Sião e a Jerusalém de Deus, estando aqui. Eu estou aqui em Nilópolis, e aqui em Nilópolis eu posso chegar no Monte Sião e na Jerusalém, na cidade celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, eu chego ao monte de Deus, a cidade de Deus, lá tem os anjos, tem a igreja, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: agora, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão o céu. Versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, ele está querendo dizer que nós estamos agora num lugar ainda mais terrível, num lugar ainda mais poderoso, porque nós estamos agora na realidade da coisa. E o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E se eles temeram, nós também devemos andar nesse espírito de temor, não temor de medo, mas temor de profunda reverência, porque nós estamos, nós não precisamos ir ao Sinai. Se alguém puder ir, bom, vai lá, vê, tira uma foto. É interessante, é história. É bom conectar com a história, é bom estar nos ambientes. Mas quando nós oramos ou adoramos, nós entramos nessa dimensão. Entramos nessa dimensão. E estamos num lugar até superior. Capítulo 13. Agora aqui ele vai para as demonstrações finais, tá? Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Tem lá Abraão, quando vai encontrar com os forasteiros. Certamente ele vai perceber que é o Senhor depois. Tem Ló, que recebe os forasteiros, os anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. É lógico que a Bíblia fala para que a gente exerça compaixão e misericórdia dos presos, tá? Mas aqui ele está falando dos irmãos presos da igreja pelo Evangelho. Então, ele fala das suas prisões, ele diz: lembrei dos presos como se estivessem presos com eles. Então, aqui, o texto aponta, tá, para essa ideia daqueles que foram presos no contexto do Evangelho. Ah, então é para abandonar. Não. Eu estou dizendo que nesse texto é isso. Como sendo vós mesmos e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. É muito semelhante, eu vou voltar para Hebreus, mas deixa eu abrir aqui um outro texto. Isso que eu estou dizendo aqui é muito semelhante. A Mateus 25. Né? Porque assim, o pessoal cita muito isso, né?
Não, vamos fazer caridade, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso e foste ver-me, estive nu e me vestiste. E a Bíblia manda fazer caridade, ok? Mas a ideia primeira do texto não é essa exatamente. A ideia primeira do texto é Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, vestiste-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome, temos de comer, ou com sede, temos de beber, tive um estrangeiro, te hospedamos, te vesti nu, te vestimos, quando tivemos enfermo na prisão e foste ver. Em verdade te digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Então aqui está falando do contexto de perseguição à igreja. Então, quando você faz a um pequenino irmão, você faz a Cristo. Então, aqui o contexto não é fazer para o ímpio. Mas que Jesus não está chamando o cara que é bandido, que matou 50, que a gente vai lá visitar e dar cesta básica e orar na igreja de irmão. Não é isso? Então, existe aqui um contexto primário, que é fazer por aqueles que são perseguidos pelo evangelho, que a gente não faz, tá? A igreja brasileira tem muito dinheiro e apoia muito pouco os trabalhos de perseguição ao redor do mundo. Enfim, muita gente aí, muita igreja sofrendo, a gente pode ajudar. E a gente, que eu digo a igreja de maneira geral, né? E gastamos dinheiro com várias coisas e não estamos nem aí para isso. Mas é a mesma ideia de Hebreus aqui, tá? É um primeiro foco, que fala daqueles que são perseguidos pelo evangelho, e que depois pode ser ampliado com base no contexto geral das escrituras. O que significa isso? Um versículo tem uma direção específica sobre alguma coisa, mas existe um contexto geral das escrituras. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Aí eu digo assim, pô, não tá escrito aqui que é para amar os amigos. Nesse versículo não está escrito, mas existe o contexto geral das escrituras que aponta essa verdade. Vamos voltar para Hebreus 13. Venerado entre todos, seja matrimônio, sem mácula, sem prostituição. Então aqui são administrações gerais, né, para que eles possam permanecer tendo uma ética cristã correta. Não tem avareza, contente com o que tem, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer um homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, ele vai exortar que eles obedeçam a sua liderança. Anteriormente ele disse que não era para deixar a congregação, uma coisa pode estar ligada com a outra. Então ele diz: olha, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram, e imitai a fé deles e a maneira de viver. Então aqui são duas exortações. Primeiro, os pastores precisam ter uma fé que seja digna de imitar. Os pastores precisam ter uma conduta que seja digna de imitar. Os pastores precisam ter uma palavra que realmente seja a palavra de Deus. E os fiéis, os cristãos, então, devem lembrar-se dos seus pastores, dos seus guias, como diz outra tradução, e imitar a sua maneira de viver, imitar a sua fé, e lembrar e ouvir as palavras que foram ditas. Então, é um texto claro que fala de obediência, de submissão, mas nunca a qualquer preço, tá bom? Submissão incondicional só existe a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Então, lembrai-vos dos que eles falaram, porque Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se alguém vier com novidade, lembre do que eles já falaram, porque Jesus é o mesmo. Isso tanto tem sentido que ele diz: não vos deixar levar por doutrinas várias. Não pode ter uma doutrina nova, porque Jesus é o mesmo de ontem. Tá? Lógico, a igreja tem doutrina diferente. Estou dizendo coisas absurdas. Lembre do que você aprendeu. A gente já disse isso lá em Timóteo, lá em Tito, né? É um pouco parecido. Lembre do evangelho que você recebeu. Que Jesus é o mesmo. Então, a não ser
quando alguém recebe o evangelho de forma errada, e aí tem um contato com o evangelho genuíno, se alguém recebe o evangelho genuíno, quando tem contato com uma doutrina nova, estranha, lembre do que os seus pastores pregaram. Ele está dizendo isso aqui porque provavelmente tinha gente que abandonou a congregação porque estava ouvindo um judaizante, estava ouvindo uma doutrina estranha. Ele diz, olha, não nos deixe levar por várias doutrinas estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que nada se aproveita. Temos um altar de quem não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque o corpo dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote do santuário, são queimados fora para o arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo próprio sangue, padeceu fora da porta, né? Lá no Monte Caveira. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então Jesus foi levado para fora da cidade e a sua vergonha foi exposta. A sua nudez foi exposta, a sua cruz foi exposta. Saiamos com ele, carreguemos com ele essa cruz para fora do arraial. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Só um minutinho. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da bondade, da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, aí ele vai voltar a dizer aqui de novo. Ele está dizendo para essas pessoas obedecerem os seus pastores, porque eles estão saindo de igrejas sérias para ficar ouvindo conversa fiada dos outros por aí, né? E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta a elas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então, obedecer não deve ser um sacrifício. Não existem pastores perfeitos. Meu pastor não é perfeito. Eu amo em Cristo Jesus, é um homem sério, está há muitos anos no Evangelho, nunca teve um escândalo, ama a Igreja de Deus, tem várias qualidades, mas ele não é perfeito. E nenhum pastor é. Mas, assim como nós não somos perfeitos como ovelhas e como os membros, mas nós temos que nos sujeitar não gemendo. Se a sujeição está sendo muito sofrida, e eu entendo que isso não é um problema que está sendo gerado no meu coração, por falta de discipulado, por falta de santidade, eu devo ir para outro lugar. Né? Mas certamente eu peco. Peca aquele que fica num lugar falando mal da sua liderança, sendo um subordinado, ou obedecendo, mas com um espírito contencioso dentro dele. Orai por nós. Ele pede intercessão, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais para que eu mais depressa vos seja restituído. Né? Então, ele pode ter escrito da prisão, ele fala sobre prisão aqui em algum momento, eu li aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Não vou conseguir achar aqui. Tá, Hebreus 10, 34. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens. Ele está falando das ofertas que ele recebeu, tá? É um tipo de ironia aqui. Sabendo que vós mesmo tende no céu uma possessão melhor e permanente. Então, ele está agradecendo pelas ofertas que ele recebeu, e aqui ele está pedindo oração para que seja restituído. Então, talvez ele ainda esteja preso. Ou se não estiver preso, ele não está podendo, naquele momento, estar com eles. Mas acredito que ele ainda está preso ainda. E ele vai chegar no final, que é as considerações finais, as bênçãos, né? E ele diz, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, ele usa a expressão grande de novo. Ele falou anteriormente que é para obedecer os pastores, mas agora ele diz que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas.
vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Então, ele está despedindo eles com uma bênção, que eles sejam aperfeiçoados para fazer a sua vontade, naquilo que é agradável. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. Então, a palavra rogar aqui, eu peço encarecidamente que vocês suportem essa palavra, porque em alguns momentos ali ele falou bem firme, né? Quando ele diz que eles deviam ser mestres e eles são meninos, ele está dando ali uma pancada bem forte, assim como ele dá em outros momentos. Não deixe a congregação, obedece aos vossos pastores. Então, porque abreviadamente vos escrevi. Que pena, né, que ele escreveu abreviadamente, porque ele escreveu abreviadamente 13 capítulos, né, de uma das cartas mais longas que tem. Que pena que ele não escreveu com mais detalhes, né, que a gente poderia ter aí uma carta com 30 capítulos. Bem mais conteúdo para a gente poder entender o mistério da fé, poder estudar. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, Timóteo já está solto. Provavelmente ele também já está, né? Se ele diz que se Timóteo vier depressa, ele vai os ver. Então, ou ele está solto ou está na iminência de ser solto. Ele chama o Timóteo de irmão, né? É um pouco diferente da forma que Paulo falava de Timóteo. Se fosse Paulo teria dito meu filho na fé, Timóteo, meu companheiro, meu colaborador. O irmão Timóteo lógico que ele tem uma relação com o Timóteo, mas não parece ser uma relação tão próxima quanto a que Paulo tinha. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Saudade. Os da Itália vos saúdam. Eu falei isso no começo. Ou ele está escrevendo da Itália, e aí aumenta a chance de ser Paulo, apesar que eu não acredito que seja Paulo. A maioria acredita que não. Ou aqueles que são da Itália e estão com ele os saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Deixa eu olhar aqui o slide, mas eu trabalhei tudo aqui que eu tinha que trabalhar. Mensagem de permanente de Hebreus. Encontrar tudo em Cristo, cumprir o propósito eterno, crescer na maturidade, abandonar o ritualismo. Perguntas sobre o conteúdo de Hebreus, seja da primeira aula ou seja da segunda aula. Tá? Na semana que vem, normal seria o Leandro. Tá? A gente ia dar aula hoje, que a gente ia trocar, porque na semana que vem ele vai precisar vai precisar da data, tá? Mas ele não estava se sentindo bem. Então eu vou fazer essa semana, eu vou fazer a outra, que é Tiago. E o Leandro volta e finaliza aí dezembro aí, depois eu volto em janeiro. Dúvidas, primeira aula que vocês assistiram e de repente não deu para perguntar, segunda aula, comentários, a oportunidade está aberta, tá bom? Fiquem à vontade. Mestre, eu gostaria de saber a respeito do óleo ungido. Também seria uma forma de judaização na igreja? O meu som chegou um pouquinho abafado. Você pode repetir? Eu gostaria de saber a respeito do óleo ungido. Conseguiu ouvir? Sim. Ouvi. Não. O óleo, ele aparece no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui. A gente quase não vê esse versículo, mas os apóstolos usaram óleo também, tá? Dos presbíteros ungirem quem, né? Sim, lá na carta de Tiago, que a gente vai ver, também mostra. Até aqui, ó, Marcos 6,13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com o óleo. É o único versículo que tem falando sobre os apóstolos usando óleo já na época de Jesus. E aí, se não me engano, é o Tiago, que a gente vai ler, ele fala sobre chamar o Espírito e ungir com óleo.
Então, a unção com óleo, ela aparece no Novo Testamento. Ela aparece ela aparece em Marcos, ela aparece em Tiago, e ela aparece em documentos antigos da igreja, como o Didaquê, que eu já falei aqui em outras aulas. Então, quando você olha para a história da igreja, você olha para os textos do Novo Testamento, para a história da igreja, os primeiros textos falam de unção, ou seja, a igreja fazia isso desde o começo. Portanto, é uma prática, sim, do Novo Testamento. Existem certas dúvidas sobre o uso do óleo, né? Então, geralmente, reformados tendem a restringir o óleo à cura de enfermidades. Realmente, o texto em Marcos e o texto em Tiago está focado nisso. Porém, eu acho que é um excesso restringir o óleo à cura de enfermidades. Acho que é um excesso. Mas também me preocupa também a banalização. Banalização. Então, vou falar uma coisa aqui que, como esse conteúdo é restrito, né? Então, na minha igreja, por exemplo, lá, meu pastor veio da Nova Assembleia. Então, ele tem o costume de ungir dizimistas. Já é a segunda vez que eu congrego lá. Eu nunca fui lá na frente receber a unção. Eu não curto muito essa coisa de chamar o dizimista à frente para orar. Eu entendo que é uma forma de você aumentar a arrecadação. Eu entendo, né? Se eu fosse pastor, talvez eu faria, mas como eu não sou, eu também não vejo sentido em não unção. Então eu não vou. Mas também nunca disse nada a ele, tá? Ele é o pastor, ele tem que saber o que faz e o que não faz. Mas tem coisas que eu acho que são abusos que acontecem hoje no uso do óleo. Eu na nova assembleia era assim, ele abriu uma assembleia e ele trouxe esse mesmo modelo, tá? Eu não entendo que isso é uma melhor prática. Então eu me abstenho, tá? Me abstenho. De forma que a resposta é o uso do óleo não é uma judaização, faz parte da liturgia do Novo Testamento, mas existem certos abusos, né? Você vê na internet, gente que dá banho de óleo, que sai ungindo com óleo qualquer coisa. Ou, por exemplo, unção com objetos é uma coisa que é do Antigo Testamento. Eu não vou dizer nem que é uma judaização, eu acho que cai mais no misticismo, a questão de ungir objetos. É mais no misticismo. Mas é uma coisa do Antigo Testamento. Não tem no Novo Testamento, não tem na prática da igreja durante os séculos você ungir coisas, tá? Até porque no Novo Testamento as coisas não têm tanta importância. Então, a igreja é a igreja onde ela estiver reunida. O templo está fechado, vai para outro lugar e ali é templo. No Antigo Testamento, não. Tinha que ser aquele lugar, aquela bacia, aquele altar, porque aquele objeto foi sagrado. Então, hoje existe um abuso do óleo em certas coisas. Vai ungir o carro, vai ungir a chave, vai ungir isso. É um certo misticismo. Não é uma coisa grave, não é uma coisa que vai perverter a fé de ninguém, tá? Mas se vocês forem pegar as melhores práticas, se vocês forem pegar a Igreja Metodista, a Assembleia de Deus nas suas denominações mais tradicionais, se você pegar os manuais de doutrina, os livros, não tem ensinando isso. Você não vai pegar nenhum EBD de igreja pentecostal, neopentecostal sim, mas de igreja pentecostal, dizendo que se deve ungir objeto. Não sei a Deus é amor, mas as outras igrejas não. Agora, as neopentecostais já é uma outra pegada, né? Eles já vão nesse exagero do uso do óleo aí. Mais alguém? Isso que o senhor falou me lembra É muito da restrito só. Igreja da Graça, né? Que tinha muito essa questão do óleo mesmo em vários contextos. E aí a Andresa estava falando sobre isso, me lembrou de um vídeo que eu vi de uma moça. Na verdade, eu acho que era a pessoa que antes era, não sei se do candomblé exatamente, que estava fazendo um trabalho contra o casamento da mulher e do cara lá. E aí a pessoa foi até lá, acho que foi um moço, na verdade. E aí ele foi até lá, perto da casa dela, assim. Aí tava do outro lado da rua, no meio de uma parte escura, onde não dava pra mulher ver, e aí a mulher chegou orando lá na frente, jogando óleo, várias coisas assim, né? E aí, enfim, aí a pessoa conta todo o testemunho ali, né, de como essa pessoa viu que realmente é o poder de Deus mesmo, né? E de realmente das coisas mudarem. Assim, não vou saber dar todos os detalhes, mas, enfim,
Estava falando um pouco sobre isso. O que você acha a respeito de ungir lugares também? Como eu disse, isso não encontra respaldo. Se vocês pegarem livros de teologia pentecostal, não tem respaldo. Se vocês pegarem materiais das denominações pentecostais clássicas, também não tem respaldo. Existe o misticismo mais do povo, dentro do pentecostalismo clássico, e existe o neopentecostalismo que expande. Porque qual é o problema quando você banaliza o óleo? Porque você tende a dar ao óleo uma propriedade mágica. Porque, veja, quando o presbítero usa o óleo na igreja, ele está usando o óleo dentro da liturgia. Então, ele está usando um símbolo dentro da liturgia. Quando ele vai para o hospital, ou vai ungir alguém que está enfermo, ele está obedecendo um mandamento bíblico ali. Quando eu banalizo o óleo, então, por exemplo, muitas das vezes a pessoa nem é crente, alguém vai lá, dá o óleo a ela, fala, unge lá que Deus vai abençoar, unge isso, unge aquilo. Começa a haver uma associação entre o óleo e o poder de Deus. E assim, o óleo é um símbolo, e como todo símbolo, é preciso ter cuidado, porque senão as pessoas fazem uma substituição. Assim, aí sai da mística, da mística saudável para o misticismo. Aí qualquer coisa eu resolvo com óleo, qualquer coisa eu resolvo ungindo. Aí eu não preciso ter autoridade espiritual para ungir. Porque no Novo Testamento, quem está ungindo é os apóstolos e os presbíteros. Então, eu nem estou dizendo categoricamente que o leigo não pode usar o óleo, tá? Eu nem estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que esse não é o modelo que se apresenta. Então, no mínimo, deve haver um cuidado, do tipo, o leigo usa o óleo na ausência de uma autoridade constituída. Se você tem uma autoridade, usa a autoridade. Porque se eu tenho presbítero na igreja, eu não vou chamar o irmão para ungir, eu vou chamar o presbítero. Correto? E o que a gente vê hoje no uso do óleo é uma forma indiscriminada. Você unge tudo, o tempo todo, em todo lugar. Se dá ao óleo essa capacidade mágica, como fosse o Salmo 91 aberto, como se o óleo fosse gerar alguma coisa. Então, não vejo com bons olhos a banalização, mas entendo que é preciso também usar óleo. Tem igreja também que não impõe mais as mãos, não unge mais ninguém. E eu entendo que o pentecostalismo ele precisa ter culto que tu bota a mão na cabeça das pessoas, que tu ora, que tu unge, que tu ora pelos enfermos, que tu ora por batalha espiritual. Eu entendo que precisa ter esse espaço. Muita igreja também pentecostal não tem mais isso. Na minha igreja, eles usam muito óleo na intercessão. Teve uma vez que eu era líder da intercessão, aí tinha alguns irmãos que estavam caindo endemoniado, aí o pastor veio, Andresa, cadê o óleo? Cadê o óleo? Eu falei, pastor, o óleo tá lá em cima, vai buscar. Aí eu fui desesperada pegar o óleo, mas eu ia para a imposição de mão sem o óleo, Sim. né? Não dá mas enfim. O uso do óleo para orar por pessoas possessas não tem respaldo. Jesus não usava. Uma coisa eu já estou com a minha mão ungida ali, botei a mão na cabeça de alguém caiu endemoniado, enfim. Mas eu não preciso colocar o óleo nas mãos para exercer aquela autoridade ali. Como eu disse, existem certos contextos em que existe um certo abuso, mas assim, eu tenho uma certa tolerância. Sabe assim, a gente vai estudando, entendendo que as igrejas são diferentes. Então, por exemplo, eu não sou intolerante a você ungir pessoas mesmo fora do contexto de enfermidade, sabe? Vem aqui, vou ungir todo mundo, tal. Eu não vejo isso como um grande problema. Ungir objetos, por exemplo, para mim já é uma coisa que eu não faço. Pessoas eu já não me preocupo muito. Vai ungir todo mundo? Tudo bem, amém. Não vejo isso como um problema teológico. Objeto já me preocupa. Eu já não vejo com bons olhos. Mais alguém? Então, Uma pergunta um pouco aleatória. André, Pode falar, Flávia, primeiro. Oi? Fala você. Estou ouvindo. Então, mestre André, o que acontece? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha tia é adventista. E ela sempre bate nessa tecla. Está picotando o seu áudio. Ela tenta me persuadir. No que sentido? Eu acredito
porque eu sabe quem faz sábado ouvindo melhor. Sua tia é adventista e sempre bate nessa isso. tecla. Sempre tentando me persuadir da seguinte forma: eu creio no sábado, mas não quer dizer que o sábado vai me salvar, e que não guardo o sábado vai me salvar. Uma vez eu falei para ela: tia, então vamos lá. E a questão da mulher quando ela está nos dias dela? O que é feito na sua igreja? Aí ela desconversa. E aí é onde Paulo, né, vai falar lá em, se eu não me engano, é Gálatas 2, que ele vai falar acerca dos velhos rudimentos. Porque se a gente trouxer à tona todos aqueles fazeres que tinham lá, é como se Cristo não tivesse morrido por nós. Isso tudo cai por terra ou não? Meu pensamento está acelerado. Uma discussão, quando eu digo discussão, a verdade é assim, a maioria das igrejas cristãs, eu digo cristãs, agora não estou dizendo nem evangélicas, tá? Estou colocando igreja evangélica, católica, ortodoxa, copta, o que você pensar. Tem um entendimento sobre a lei. Okay? Então, a lei foi cancelada. E os princípios da lei que eram não transitórios, eles são repetidos no Novo Testamento. Então, a lei vai dizer: amarás no seu teu Deus toda a tua alma. E Jesus vai citar isso também, né? Então, esse mandamento está valendo. Só que tem alguns grupos, entre eles os adventistas, que eles fazem uma distinção entre lei cerimonial e lei moral. Então, eles dizem que a lei cerimonial foi extinta, e com isso todas as cerimônias e ritos, e que também a lei, eu não sei se a cerimonial engloba esses aspectos que você falou, ou se eles também fazem uma distinção desses aspectos particulares. Mas eles dizem que a lei moral continua. E aí, dentro da lei moral, eles advogam que o sábado continua. Mas se ela acredita que o sábado não salva, então isso não deveria ser um assunto para ela estar tentando te convencer, porque já que não salva, qual o problema de você não guardar? É verdade? Pode ser um bom argumento para você falar com ela. Só que, assim, as doutrinas, elas também têm um fundamento denominacional, tradicional, histórico, e a pessoa está naquela denominação e ela vai abraçar aquele modelo. Mas a verdade é que, se você abrir o Novo Testamento, a gente está fazendo aqui desde Evangelhos, você não vê um mandamento para se guardar o sábado. Se guardar o sábado fosse mandamento, estaria escrito de maneira clara. Na verdade, a igreja nem se reúne no sábado no Novo Testamento, ela se reúne no domingo, primeiro dia da semana. Então, e aí eu volto a dizer aquele mesmo argumento. Quando você vai para o Didaquê, não está dizendo para guardar o sábado. Quando você vai para os primeiros cristãos, eles não guardavam o sábado. Então, Jesus, ele é judeu. Então, por exemplo, um judeu que se converte, que ele preserva certas coisas do judaísmo, é mais fácil de entender. Ele pode dizer: isso não me salva, mas isso é parte do que eu vivo, do que eu vivi, etc, etc. Então eu não vejo problema nisso. Agora, quando é o gentio, que é a questão, Jesus era um judeu. E como judeu, ele guardou o sábado, só que não como os religiosos entendiam. Tá? Os religiosos entendiam o sábado como um dia que você não podia fazer nem o bem. Então, Jesus, aos olhos daquela geração, quebrou o sábado. Mas, na verdade, ele guardou o sábado como o sábado deveria ser guardado. Mas ele não colocou sobre os seus discípulos esse jugo, de maneira nenhuma. E nem isso é colocado em Atos, nem nas epístolas. O sábado é literalmente ignorado. Na verdade, a discussão é sobre circuncisão, comer isso, comer aquilo. Então, a discussão sobre circuncisão foi muito importante, enquanto o sábado não teve importância nenhuma. Estatisticamente, se você tem 95% da cristandade que não guarda o sábado, e aí 95% da cristandade significa uma gama de grupos muito diferentes, tá? Então, eu tenho várias tradições cristãs extremamente diferentes,
que não guardam o sábado. Eu tenho um grupo aí de 5% entre adventistas e outros que guardam o sábado. A chance probabilística deles estarem certos é muito pequena. Então, eu estou muito, muito tranquilo na minha parte de não guardar dia nenhum. Né? Eu também não guardo domingo. Na verdade, o princípio do sábado é o princípio do descanso. Tempo para Deus, tempo para você. Não um dia específico. Porque tem muita gente na igreja que trabalha domingo, faz plantão, faz hora extra e ninguém é disciplinado por isso. Essa questão, né, como o senhor sempre fala, que Jesus, como judeu, ele cumpriu, né, até a questão da circuncisão, no 8º dia, né, Jesus ele foi lá, quando ele levou ele lá, e ele foi circuncidado. Porém, de uma forma, ali não, ali foi literal. Mas quando você entra no sábado, você vê Jesus, como você falou, ele vai guardar o sábado, mas se tiver que curar, ele cura, se tiver que salvar, ele salva. Ele não atrela o sábado de Deus, uma caridade, misericórdia. Muito interessante, mesmo ele sendo judeu. É interessante também que hoje, no debate da melodia, estava falando justamente sobre isso, falando sobre o sistema político da época, né? Que Jesus, mesmo ele sendo judeu, ele apontava que ele era um modelo a ser seguido, porque ele tinha zelotes, tinha fariseus, coletores de impostos, e ele quis mostrar que ainda, como é falado aí, né, ainda que nós viéssemos cumprir tudo aquilo que a gente não conseguiria cumprir, o modelo ideal a ser seguido e a ser cumprido é o dele. Muito bom. É exatamente isso. Jesus trouxe uma nova interpretação sobre o que é guardar o sábado. Quando a igreja se reuniu em Atos 15, lá para discutir no concílio a questão dos gentios e como é que os gentios iam viver a fé, não tinha sábado sendo discutido. Ou eu tenho que inferir e presumir que os gentios guardavam o sábado e que era a doutrina estabelecida, ou que isso não era assunto. Olhando o contexto todo do Novo Testamento, e como o Novo Testamento simplesmente ignora esse assunto, aí volto a dizer, não me parece razoável acreditar que isso não foi discutido porque era o básico. Me parece que não foi discutido porque sequer foi imaginado por eles. Mas aí quando vieram outros grupos, e a verdade também é que assim, todo grupo precisa de uma diferenciação. Então, se aparecer uma igreja nova hoje, eles vão encontrar alguma diferenciação, porque a identidade se constrói na diferenciação. Apesar que hoje, né, há anos atrás, quando as igrejas surgiam, a diferenciação era baseada na doutrina. Hoje é baseada mais na estética, mais na forma, mesmo no conteúdo. Mas talvez esse movimento volte a acontecer e depois comecem a surgir igrejas baseadas em interpretações diferentes e tal. De forma que muitas igrejas mantêm essas coisas porque faz parte da identidade delas. De toda forma, os adventistas fizeram algum tipo de ajuste. Antigamente, eles diziam que o domingo era o selo de Satanás e que todo mundo ia para o inferno e tal. E hoje, a não ser que eles estão dizendo isso nas reuniões secretas deles lá, sem que ninguém ouça, né? Mas publicamente o discurso deles não é esse. Então eu acho que também eles entenderam que talvez não fosse tão importante assim, ou que é importante para eles, mas que não é um selo, né? Como o Ellen White dizia, de quem era salvo, quem não é salvo. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Eu ia falar, mas na verdade eu acho que não chega nem a ser uma pergunta, era mais uma Pode falar. coisa que eu queria dizer aqui, que, na verdade, duas coisas. Eu achei curioso que na parte dos heróis da fé, ele não citou Josué, ele só falou sobre os muros de Jericó. E aí, em todos os outros, ele falou, tipo, vários nomes, né? Eu achei curioso isso. Uhum. E a outra coisa é que o senhor estava falando sobre essa questão da mudança de sacerdócio, das coisas que mudaram, né, quando Jesus veio com a nova aliança. Isso me lembrou de 2 vídeos do Luciano Subirá sobre essa questão, que era uma coisa que eu não entendia muito bem. O que que muda, né? Porque a gente tem muito essa dúvida de o que muda, o que fica da mesma coisa. Aí o pessoal começa a falar sobre os tecidos diferentes na roupa e várias coisas assim, né, do Antigo Testamento.
E aí ele fala um pouco sobre isso. Eu achei legal. Que ele vai falar sobre o livro de Hebreus muito, sobre Atos 15, sobre o Sermão do Monte, que você vai vendo ao longo de todo o Novo Testamento como as coisas vão sendo ajustadas, né? E aí vai se formando uma doutrina em cima dali do que mudou, do que ficou a mesma coisa, né? Desse tipo de coisa, assim, né? Do que devemos seguir, vamos dizer assim. Eu acho que é só Tem isso mesmo. o Subirá tem uma mensagem, uma vez ele pregou na Gilavé, que eu estava lá, muito boa sobre lei e graça, sobre essas questões assim. Se as pessoas compreenderem que o Antigo Testamento é uma sombra e que é no Novo Testamento que Deus se revela de maneira plena, e que o Antigo Testamento tem que ser lido nessa perspectiva de uma coisa incompleta, fica mais fácil. Mas quando a pessoa vai para o Antigo Testamento e ela acha que pode pegar um versículo ou dois versículos e estabelecer uma doutrina sem comparar com o Novo, é outra religião, não é cristianismo. Se eu não saio do Antigo Testamento, não estou falando de, eu li lá que Deus é bom, não. Se eu pego o Antigo Testamento e tenho uma ideia, um conceito, um mandamento, uma teologia, e eu não comparo com a do Novo Testamento, então isso não é cristianismo. A forma do povo do Antigo Testamento entender a fé era meio primitiva, era meio incompleta, distante. Então, todas essas coisas de tecido, comer tipo de animal, não comer, eles tinham uma ideia de uma espiritualidade de ordem, de espaços, de lugares. Quando Jesus vem, por isso que eles, não vou entrar na casa do gentio, se a mulher tocar em Jesus, ela fica impura. Quando Jesus vem, ele joga esse modelo para o alto. É porque as pessoas têm dificuldade de dizer assim, Jesus rasgou esse negócio aí. Ele disse que a partir de agora não é mais assim. Isso aí era quando vocês eram criança, tá? Vocês eram criança. Aí quando vocês eram criança, eu dizia que tinha um bicho-papão lá na sacada, porque eu tinha medo que vocês caíssem de lá. Aí quando vocês se tornaram adulto, eu disse que não existe bicho-papão, mas que agora vocês têm idade para acessar aquela área e vocês não tinham antes. Então, muita coisa que está no Antigo Testamento é essa ideia. É uma fé que tem um certo primitivismo. Lógico, há coisas ali que já são bem claras, bem evidentes. Deus é eterno, Deus é soberano. Várias ideias. E outra coisa, o Antigo Testamento trata de um povo, que é uma etnia, no espaço geográfico, se movimentando ou parado. E hoje, o povo de Deus não é uma etnia, ele não está no êxodo, ele não ocupa um território. Então, assim, não tem como ser a mesma coisa. É um outro tipo de organização, é um outro tipo de povo, é um outro tipo de coisa. Então, na verdade, ele é um novo testamento. A história está baseada lá, o fundamento está baseado lá, mas não é tipo um ajustezinho que Jesus veio dar. Por isso que ele diz, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Em certas situações, ele simplesmente ele joga para o alto mesmo. Visto o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Se alguém bater na face, oferece a outra. Ele está dizendo o contrário. Ele não está aperfeiçoando nada. Ele está dizendo o contrário. Antes disse isso, eu estou dizendo que não é mais isso. Agora é isso. Agora, se você começar a se perguntar muito, mas por que é uma mudança tão radical? Então, Deus mudou de ideia em relação a isso, em relação àquilo? Aí você vai ter que ir para um tipo de teologia meio especulativa, que, por exemplo, para mim não me escandaliza em nada, porque depois de um tempo você entende que a sua fé já está consolidada, você tem um relacionamento com Deus, e você entende que certas coisas são mistérios, que você não precisa entender, não precisa saber, não precisa conhecer. A dificuldade das pessoas é essa, é entender que há coisas ali que só valeram para aquele momento. Deus falou aquilo ali. Não vale mais agora. Não tem mais sentido mais agora. Agora é diferente. Se eu não entendo isso, eu fico preso ali. Gente, até semana que vem, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Vou colocar a aula amanhã, vou colocar o slide hoje, agora, mas vou colocar a aula amanhã, porque vocês sabem que demora um pouquinho a entregar.